Olá pessoal, hoje o vídeo aqui é especialmente feito para ser liberado com antecedência para os membros do canal. Se você faz parte, você já está conferindo isso com antecedência. Quem não faz parte ainda e quer a partir de agora fazer parte desse grupo de pessoas que mensalmente recebe um vídeo especialmente feito e liberado com antecedência para quem é membro, é só ser membro agora. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro, tem um link na descrição do vídeo aqui também. E basicamente, como é que funciona isso? Esse vídeo que eu libero no início de cada mês, especialmente com antecedência para os membros, também vai ser liberado depois para todo mundo, só que só 3 semanas mais ou menos depois. Então se você quiser ter essa e até mesmo outras vantagens, seja membro do canal. Agora me apresentando melhor, eu sou Henrique, sou nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva, e aqui eu vim falar sobre este assunto que tanto as pessoas começaram a ouvir falar e a pesquisar também, sobre o novo coronavírus. Aqui eu vou falar especificamente sobre a questão dos idosos, que você já deve ter ouvido falar, que fazem parte do tal chamado grupo de risco, ou seja, o grupo de pessoas que tem um risco aumentado de ter complicações e de ter um agravamento caso sejam infectadas, essas pessoas, pelo novo coronavírus. Então aqui eu vou focar na questão dos idosos e vou explicar o porquê disso. Por que os idosos eles fazem parte do grupo de risco? O que acontece com esses indivíduos idosos para que eles estejam com este risco aumentado. Logo abaixo dessa imagem vocês encontram escrito a fonte, que é o artigo científico de onde eu vou então estar me baseando para compartilhar boa parte do que eu vou explicar e citar e mostrar aqui. É um artigo de 2020, portanto uma referência super recente. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro é: em diversas partes do corpo humano há a produção de células e proteínas envolvidas na imunidade. Ou seja, o sistema imunológico é fundamental para que a gente, como indivíduo, como ser humano, possa estar mais resistente e mais apto a se defender de agentes que possam tentar invadir o nosso corpo, ou até que cheguem de fato a entrar em contato com o nosso corpo, que cheguem a invadir de fato o nosso corpo, mas que, portanto, com esse sistema imune funcionando bem, que a gente consiga se defender a tal ponto de passar por isso bem. Então, a ideia do sistema imune é essa, é fazer com que a gente tenha uma proteção, uma forma de se defender de micro-organismos como bactérias, vírus, parasitas, de um modo geral, fungos também. E aí, pegando essa informação que eu acabei de citar, a gente já faz uma associação com esse conteúdo aqui, já que a gente vai falar do novo coronavírus, que é então um vírus. Portanto, ter uma boa imunidade no corpo é fundamental para você, caso se infecte com esse vírus ou qualquer outro, mas é porque aqui a gente vai focar nesse vírus em questão. O ideal é que você tenha uma boa imunidade para que, ao ser infectado, se isso acontecer, você consiga ter um melhor prognóstico, ou seja, um melhor desenvolver após a infecção, para que você consiga então fazer uma boa resolução desse quadro clínico e logo em seguida volte a sua vida ao normal. Isso é o que se espera, e para isso é importante que você tenha uma boa saúde e inclusive uma boa imunidade. Mas como eu bem coloquei escrito aí na tela, existem vários locais espalhados pelo corpo que vão atuar de alguma forma no sistema imune. Ou seja, não existe somente um órgão, um local do corpo que você precisa cuidar para que esse local esteja garantindo a sua boa imunidade. Não. Você tem que cuidar do seu corpo como um todo para promover uma boa saúde dos seus tecidos, dos seus órgãos, das suas células de um modo geral, porque esse conjunto que é você estando saudável, aí sim você vai contribuir para que ocorra uma boa produção das suas células de defesa, bem como proteínas, que não são necessariamente células, mas são proteínas, as chamadas imunoglobulinas ou anticorpos, que vão também atuar ajudando nessa questão da sua defesa, da sua proteção, da sua imunidade. Então que fique bem claro isso, que é importante você cuidar do seu corpo como um todo, e isso acontecendo
o que se espera é que a sua imunidade esteja em boas condições de te ajudar a te defender. Só que aí existe algo que acontece naturalmente com o passar do tempo, com o passar do envelhecimento, que é o que tem escrito aqui, né? A senescência. Senescência quer dizer o quê? Com o passar do tempo, com o envelhecimento, com o avançar da idade, ocorrem alterações no funcionamento das células, dos tecidos, dos órgãos. Ou seja, muitas coisas podem começar a de repente funcionar mais devagar, ou funcionar de uma forma não tão bem como funcionava quando essa pessoa era mais jovem. Então isso é algo que infelizmente pode acontecer. Eu vou dar um exemplo, tá? Se uma pessoa nunca teve na sua vida uma prática regular de exercício físico, esse indivíduo na fase de idoso, pode ser um indivíduo que vai ter uma perda de massa muscular de forma expressiva, o que pode gerar um quadro de sarcopenia. Basicamente, esse indivíduo vai ter mais risco de ser um indivíduo que vai ter mais fraqueza muscular, dificultando inclusive a locomoção, ou seja, prejudicando a qualidade de vida durante aquele momento em que a pessoa é idoso ou idosa. Enquanto que se fosse o contrário, exemplo, a pessoa sempre teve uma vida ativa, sempre praticou exercícios físicos, a pessoa sempre cuidou das suas reservas de músculo. E aí então, o que se espera é que quando a pessoa entrar na vida, né, de uma pessoa idosa, essa pessoa agora tenha mais vitalidade, mais força, mais disposição, ou seja, uma melhor qualidade de vida. Então, o que isso quer dizer? Que apesar de as coisas tenderem a dar um declínio de um modo geral com o avançar da idade, com essa questão da senescência, mas apesar disso, a gente tem como se cuidar do nosso estilo de vida, e isso tem que começar desde cedo, desde sempre. A gente não pode querer começar a se preocupar só depois que já estiver na condição de idoso, né? Com essa idade já classificada como uma pessoa idosa. Não que seja tarde demais, mas o ideal é que você se cuide desde sempre, para que justamente você, ao ter esse cuidado, você justamente minimize os impactos do envelhecimento, para que você retarde os declínios que podem acontecer com o envelhecimento, tá? E ao mesmo tempo, já que existe essa tendência, né, de declínio, né, de um modo geral, existe também um declínio possível de acontecer na questão do sistema imunológico, que é o termo chamado aí, que está na tela, imunossenescência, que quer dizer basicamente isso, um envelhecimento do sistema imune, que é a mesma coisa, tá? Existe essa propensão a acontecer naturalmente, mas a mesma forma do que eu acabei de explicar anteriormente, vale também agora para o sistema imune. Se você se cuidar, se você tiver um bom estilo de vida, você pode retardar esse declínio no seu sistema imunológico com o envelhecimento, garantindo então que você, apesar de estar envelhecendo, você ainda esteja com o sistema imune a todo vapor, ou seja, eficiente, tá? Então o ideal é que você não cruze os braços e deixe as coisas despencarem e saírem do controle e ponto. Não, você pode tentar se ajudar para você tentar minimizar os impactos do envelhecimento. E é aqui nessa imagem que vocês vão ter então uma noção disso tudo o que eu acabei de explicar, que é uma imagem também desse mesmo artigo científico que eu já citei para vocês. Percebam que aí na tela vai ter essa bolinha vermelha que é, digamos, onde eu vou estar falando, e eu quero que vocês acompanhem onde eu estiver apontando, tá? Olha só, aqui em cima tem escrito o seguinte, né, que com o envelhecimento você pode ter essa imunossenescência, como a gente acabou de ver, e isso vai acontecer na fase em que a pessoa é idosa. Aqui está escrito, né, a partir dos 65 anos, mas aqui no Brasil já se considera idoso com 60 anos. Então entendam aqui o que? A partir de 60 anos, onde a pessoa é idosa, é que essas alterações podem acontecer. Que alterações são essas? Essa imunossenescência, ela vai estar se referindo tanto ao sistema imune inato quanto ao sistema imune adaptativo. Eu preciso explicar um pouquinho sobre o que é cada uma dessas coisas, né?
Sistema imune inato basicamente é o que? É a sua defesa imune que você já tem com você, digamos assim, pronta para te defender. Basicamente é a sua resposta mais imediata. Quando você entrar em contato com algum agente infeccioso, por exemplo, é a resposta mais imediata que você vai ter, o seu sistema imune inato. Já o seu sistema imune adaptativo, ele meio que se desenvolve quando ele necessita atacar, ou ainda, né, melhor dizendo, quando ele precisar se defender. Então você tem ali de repente, né, alguma célula que ela só vai atuar, ela vai se expressar, ela vai acordar, digamos assim, quando ela perceber que é a hora, entendeu? Então esse sistema imune adaptativo, ele é mais assim, moldável, ou seja, ele vai se comportar de acordo com aquilo que for necessário. Quando for necessário agir, quando agir, aí ele vai atuar. E é justamente por essa diferença, digamos assim, que o sistema imune adaptativo, ele tende a ter um pouco mais de demora para poder ele atuar de fato no seu corpo de forma efetiva. Mas, tendo essas noções básicas esclarecidas, basicamente tudo faz parte, né, da sua imunidade, no sentido de ajudar você a se proteger, a ter um organismo mais resistente. Basicamente, no final das contas, tudo é isso, né? A sua defesa imunológica. E aqui tem escrito o seguinte, né? Que a depender do estilo de vida, que é o lifestyle, aqui na imagem eles acabaram colocando, né, muito a referência do exercício físico, tanto que tem aqui, né, uma pessoa fazendo algum esporte, mas entendam aqui, né, o estilo de vida não só a questão do exercício físico, entendam como estilo de vida a questão do exercício físico, se a pessoa faz ou não, mas também da alimentação, ok? Até porque nesse artigo eles também fazem uma exploração muito bacana voltada a essa questão dos nutrientes, da nutrição, voltada a ajudar nessa questão da imunidade. Então entendam o estilo de vida, o exercício e a sua alimentação também. Então, a depender do seu estilo de vida, se você tem um estilo de vida sedentário e uma alimentação que não é muito saudável, você acaba tendo um processo que favorece essa imunossenescência, que favorece com que ocorram alterações nas células de defesa de forma negativa, ou seja, contribuindo para que você tenha realmente um declínio cada vez mais da sua imunidade. Inclusive, com esse cenário pode existir o que eles colocaram aqui como esse termo, né, inflammation. Eu não sei como é que se pronuncia exatamente, mas basicamente é a junção de dois termos. Inflammation, que é inflamação em português, e aging, que é envelhecimento. Então, juntando esses dois termos, inflamação e envelhecimento, ou seja, inflammation e aging, você tem aí, né, esse novo termo, inflammation, que basicamente se refere ao quê? Uma inflamação junto com o envelhecimento. Então, se a pessoa não se cuida, ela tende a envelhecer com um quadro inflamatório que ocorre no corpo. Esse quadro inflamatório, juntamente com um declínio do sistema imune, tudo isso só vai colaborar para essa pessoa estar cada vez mais debilitada, estar com mais condições de desenvolver doenças crônicas, bem como ser um indivíduo mais suscetível, com mais risco de adquirir alguma infecção, mas não só adquirir uma infecção, porque é importante que fique claro que até mesmo uma pessoa saudável pode se infectar. A grande questão é, se você se infectar, você vai estar preparado para passar por isso numa boa ou não? Será que se você, no caso, não tendo um sistema imune, será que você vai passar por isso de forma mais complicada, com mais agravantes na sua saúde, correndo até mesmo risco de vida? Então a grande questão é essa. Não é você ter um estilo de vida saudável que vai garantir que você não vai se infectar, por exemplo, por algum vírus. Não necessariamente seja isso, mas se você se infectar, por exemplo, por esse novo coronavírus, a questão é que pelo menos você tem uma boa imunidade para poder ajudar você a passar por essa sem grandes problemas, ok? E aí nessa imagem logo abaixo tem aqui, né, um cenário que seria então o ideal, que é quando a pessoa tem um estilo de vida que consiste com a presença de prática de exercício físico, bem como eu já falei, né, considere também aqui a questão da presença também de uma alimentação saudável. Então nesse cenário aqui você tem, digamos, o inverso. Você tem um favorecimento para uma melhor imunidade,
para menor inflamação no seu corpo. Consequentemente, nesse cenário aqui, você consegue favorecer ou pelo menos ajudar para que o seu corpo tenha uma boa imunidade, para que você tenha melhor condição de passar por algum processo infeccioso, se fosse o caso aqui do novo coronavírus, né? Passar por isso com melhor condição de se recuperar desse quadro infeccioso. Tanto é que nesse cenário aí, que é o ideal, você tem escrito aí o seguinte, né? Que as células T, elas podem estar exaustas e envelhecidas. Só que se você tem esse estilo de vida saudável, você meio que reduz essa questão toda, né, dessas células T envelhecidas, exaustas, digamos assim. Ou seja, você, se não se cuidar, você vai favorecer para que, por exemplo, células T e outras células do seu corpo, né, do sistema imune, que elas fiquem desgastadas com menor efetividade. Enquanto que no caso de um estilo de vida mais saudável, por exemplo, você diminui essa exaustão, esse envelhecimento dessas células. Outra coisa importante também, só para poder entrar um pouquinho mais na imagem, né? Percebam que no cenário de um estilo de vida mais saudável, você tem ali, ó, a diminuição da sinalização por TLR. Bem como lá embaixo tem escrito, né, diminuição de proteína C reativa, que é o CRP, de IL-6, que é a interleucina 6, diminuição também de TNF-alfa, que é fator de necrose tumoral alfa. Todos esses termos que eu acabei de citar, quando eles estão aumentados, eles estão relacionados com inflamação. Percebam que se você não tem um estilo de vida saudável, a tendência é que eles aumentem. Enquanto que se você tem um estilo de vida mais saudável, a tendência é que eles reduzam, contribuindo então para um estilo de vida mais saudável com menos inflamação, com menos problemas no corpo. Porque um indivíduo que é inflamado, ele tende a ter repercussões negativas no corpo, na saúde. Percebam que, apesar de ser algo um pouco óbvio, o motivo, né, do porquê que os idosos estão no grupo de risco para o novo coronavírus, muita gente já deveria imaginar, né, que é por conta da imunidade. Apesar de óbvio, eu quis ainda assim trazer esse conteúdo porque no mínimo ele ajuda a dar mais segurança do porquê disso tudo e entender que, além dessa questão desse momento do novo coronavírus, mas também isso ajuda vocês a entenderem o porquê que idosos tendem a ter mais cuidado, de necessitarem mais cuidado com a sua saúde, porque com o passar do tempo a tendência é que eles tenham uma condição menos favorável, assim, de proteção, com essa questão da imunidade, enfim. Então, basicamente, né, a gente está num momento em que muito está se falando para as pessoas ficarem mais reclusas. Então fica aqui também, né, o meu recado, hashtag fique em casa, principalmente indivíduos idosos, fiquem em casa justamente por conta de tudo que foi explicado. Principalmente nessa situação de uma pandemia, porque existe um risco maior de você sair na rua e se infectar, você tem um risco maior de ter complicações. Então, para se prevenir, por precaução, fique em casa, principalmente pessoas que estão no grupo de risco, como são o caso dos idosos. Mas, obviamente, que o cuidado é para todos, afinal de contas, um indivíduo idoso na sua família, ele vai ter contato com outras pessoas, seus filhos, seus netos, pessoas mais jovens, e essas pessoas também têm que ter cuidado para si e também para não contribuir de forma negativa com aquele idoso, porque aquele idoso, ainda que esteja se cuidando, que esteja de repente em casa, ele pode ser infectado por alguém mais jovem da sua família que não se cuidou. Se esse vídeo foi útil, se você gostou do que eu trouxe aqui, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não havia deixado, deixa agora. Comente aqui, escreva se você gostou. Qualquer comentário adicional a respeito, fique à vontade. Ou ainda qualquer dúvida que tenha ficado, escreva. Deixe as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me acompanhar por lá. Peço que você compartilhe esse vídeo, porque certamente algo que eu trouxe aqui, né, vai ser interessante aí para você e sua família, pessoas que você conhece. Então mande a pessoa ou as pessoas virem assistir esse vídeo. E aqui na tela já vai aparecer uma foto minha aqui bem no meio, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.